Boa tarde, turma. Bem-vindos ao canal Astrologia Elementar da Fraternidade Rosa Cruz, com o patrocínio de São Pedro e Porto Ferreira, e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Astrologia Elementar, aula número 64. O assunto continua como nodos lunares. Hoje vamos falar sobre o eixo Escorpião-Touro. Então, a cauda de dragão em Escorpião e a cabeça de dragão em Touro. Nesse caso em particular, nós temos o passado, que está concentrado em Escorpião, a cauda ao nó do sul, indica predomínio das forças do subconsciente. Então, essa pessoa, ela vai sentir a ação do destino de uma forma sorrateira, vamos dizer assim. Então, o subsolo do seu terreno existencial vai ser solapado com tremores, com, às vezes, até terremotos, até vulcões, dependendo do caso. Então, é uma situação bastante complicada para você viver no mundo físico, tendo a cauda de dragão em Escorpião, porque você é muito assediado por forças invisíveis e que você não tem controle porque elas atuam no nível subconsciente. Então é uma ação radical e implacável das forças do destino. Então quem tem a cauda em Escorpião pode esperar uma encarnação muito, muito difícil, muito complexa. E é bom estudar profundamente a astrologia e os nodos lunares para tentar minimamente compreender o que está acontecendo. Então, crises emergenciais arrebatam a paz de espírito, a paz de alma. Então, essa pessoa é tomada constantemente por uma grande inquietação, uma turbulência interna, que vai gerar períodos de impotência perante a vida, impotência até para garantir a subsistência. Então, essa pessoa pode se sentir de saia justa ou até de camisa de força para viver no mundo físico, para se sustentar, para garantir a sobrevivência. Então existem vertigens resultantes da ausência de solo firme. Estamos aqui a nossa convidada, doutora Cristiana Alonso. Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bom? Ótimo. Cris, você tem na sua experiência encarnatória atual, você nasceu com uma corporeidade, com uma identidade associada ao signo de Touro, a hierarquia de Touro, que precisa de conforto, segurança, estabilidade, saber onde pisa, né? Ter um plano de vida. Tente imaginar uma pessoa que tem a cauda em Escorpião, portanto, dificuldade para exercer as funções taurinas. Ela está um pouco que aprisionada em Escorpião, tendo várias formas de experiência de morte e perda. Como é que uma pessoa pode lidar com isso? Como é que ela pode aprender a ser touro ou direcionar essa energia taurinamente? Complicado, hein? Eu conheço bastante gente com cauda em Escorpião, porque quando você sabe a sua faixa etária, a faixa etária das pessoas que te rodeiam, você consegue saber a cauda, né? Então, eu, como tenho cauda em Libra, quem nasceu 1 ou 2 anos antes do que eu tem cauda em Escorpião. E Porque a cauda vai em sentido retrógrado. Sim. Então, as pessoas que nasceram 1, 2 anos antes da Cris têm a cauda em Escorpião. Então eu tenho uma ampla margem assim de conhecimento sobre essa cauda em Escorpião. Existem pessoas que têm essa dificuldade taurina, que a cauda em Escorpião solapa do ponto de vista da matéria. Mas também conheço pessoas que estão bem do ponto de vista da matéria, até com sucesso profissional, mas passam por crises, medos solapados aí em questões outras, né? Familiares, que também são questões lunares. Então, as questões taurinas não só em relação à matéria física, mas também em relação ao clã familiar, vira e mexe tem solapadas do destino. E
Eu não sei, eu acho que Deus é generoso e acaba dando um suporte para essas pessoas com outros planetas, ou ascendente, ou lua, que as torna mais capazes de passar por esses solavancos e se reerguerem, né? Então você vê que elas estão se garantindo aí na vida, mas a gente não sabe o que passa lá nas profundezas da alma, né? Com esses solavancos que se toma e quais são os medos, as vertigens. Então eu acho assim, não tem uma receita de bolo, mas provavelmente deve ter algumas outras outros aspectos, planetas no tema natal, que por misericórdia divina vão ajudar essa cauda bem complexa que nós vamos tratar hoje, né? É curioso que as pessoas que eu conheço com cauda em escorpião são o oposto disso que você está falando. Elas beiram a loucura. É. É. Dificuldades para encontrar terrenos seguros e valores sólidos. As coisas escoam pelas mãos. Dilacerante conflito entre os clamores do espírito e as demandas da carne, da matéria. Então, é uma pessoa que tem uma cisão entre o chamamento espiritual e as obrigações aqui na Matrix. Aluguel, escola, plano de saúde. E há uma dificuldade para discernir aonde canalizar as energias. Há um conflito interno vulcânico de energia, principalmente energia erótica. Normalmente a pessoa que tem cauda em escorpião, ela tende a reincidir nas perversões sexuais de vidas passadas. Então, olhando no mandala astrológico, a cauda em escorpião, nó do sul em escorpião e a cabeça em touro, a tendência por serem signos fixos é não conseguir esse direcionamento da cauda para a cabeça. Porque como é um signo fixo, ele retém o passado. Então, há um obstáculo, há uma inércia para colocar em movimento e direcionar no sentido oposto. Então, existem temores enraizados. O medo de perder, por exemplo, é um pânico enraizado na alma dessa pessoa com cauda em escorpião. Então, se ela tem dinheiro, como a Cris falou, às vezes a pessoa vai bem financeiramente, mas ela tem um pavor de perder aquilo que tem. Então ela vive em função de tentar manter aquilo que ela reteve. E isso a escraviza. Ela acaba negligenciando outras coisas muito importantes na vida, inclusive o amor. O ter acaba sendo mais importante que o amor. O Martin Schumann ele fala, né, no livro Cabeça e Cauda de Dragão, que essas pessoas elas são muito inseguras e desconfiadas, porque em vidas passadas já foram muito enganadas, traídas, que é típico do signo de Escorpião, né? Então essa insegurança pode vir disso também, né, de vidas passadas. Então, a dificuldade é firmar-se nessa existência. Sim. Encontrar balizas onde a pessoa possa estacionar a sua vida minimamente para ter conforto e poder respirar. Não ficar o tempo todo no epicentro do furacão. A minha leitura, eu não vou discordar do Martin Schumann, quem sou eu, mas a minha leitura de quem tem cauda em escorpião é um pouco oposta. São pessoas que vampirizaram demais. Foram vampiros profissionais. Que viveram sempre às custas dos outros, explorando os outros, drenando, inclusive, energia financeira dos outros. E veja que interessante, como você tem Vênus em Escorpião, você atrai homens que já foram vampiros. Por isso que você tem essa leitura dos homens que você se relacionou, com os quais você se relacionou, que tem a cauda em Escorpião. Olha que legal você fazer esse estudo. Porque você atrai pessoas vampirescas. Como você é ascendente touro, é um pouco ingênua, até boba. Você acredita em felicidade, amor,
família unida, todas essas bobagens da Em sociedade. família unida não, mas em felicidade e amor eu Não, acredito. você acredita em família burguesa, assume. Ah, vai. Então, como você tem Vênus em Escorpião na casa 7, você atrai pessoas que tendem a te sugar até você se transformar em osso, que é a tua missão, que você é capricorniana, você vai terminar por osso. Vai direto, Satanás! Não, mas o Martin Schumann, ele fala também depois que essas pessoas se colocam como vítimas, mas eles mesmos são os arquitetos de todas as tramóias que eles acabam caindo no fim das contas. Sim. É. Que eles são ardilosos, traiçoeiros, né? Então, como essa pessoa foi vampira na vida passada, agora ela vai ser vampirizada. Só que ela vai ser vampirizada por forças inconscientes. A coisa não se materializa fisicamente. Então, ela vai ficando anêmica na alma, até às vezes perder a esperança. Por quê? Porque ela não sabe de onde vem o açoite. Então, a hora que chega nesse ponto que são forças inconscientes que estão agindo e solapando, eu acho que a coisa fica bem complicada. Se a pessoa não tiver um caminho espiritual sério, algum tipo de fé, de proteção, como é que vai ficar à mercê, né? Então, mas quem tem a cauda em Escorpião tende a buscar o caminho espiritual para se dar bem. Ele quer ser rico aqui e rico depois. Esse é o problema. Ou às vezes nem busca, né? No grau mais terrível, essa pessoa vampiriza Deus. Ô, louco. É, Aí sério. já é demais, né? Não é demais, é assim mesmo. Parcerias e filhos convergem para desventuras e amargos prejuízos. Então, quem tem cauda em Escorpião, constitui família tende a ser uma roubada. Né? Vai dar muita dor de cabeça. Então, antes de fazer essa besteira, pensa bem. Então, essa pessoa pode estar condenada à solidão em ilhas afastadas da sorte, rodeadas por oceanos de incertezas e inseguranças, desventuras. Submersão nos infernos de um psiquismo dantesco. Então, além de tudo, o universo psíquico da pessoa tende a ser um agente produtor de imagens infernais. Perseguições, obsessores, tudo que impossibilita a felicidade e a prosperidade do indivíduo. Então, essa pessoa está condenada. Se ela é próspera materialmente, ela não é próspera animicamente. Ela tem, mas o ter é um problema para ela, porque o ter vem associado a muitos medos. E vampiros. E vampiros. Você conheceu uma pessoa com cauda em Escorpião, não é verdade? Que saiu do Brasil porque tem medo do Brasil, não foi isso? E foi morar num país muito pior que o Brasil, Estados Unidos. Resistências internas e autossabotagens bloqueiam as saídas do atoleiro. Então, as autossabotagens vêm principalmente do inconsciente. Isso. Então você vê que dramático. Essa pessoa, mesmo que ela saiba nadar, ela faz o movimento, mas quanto mais se mexe, mais afunda. Areia movediça. O nó do Sul Escorpião exige incansável reforma de valores. Só que uma hora esse incansável Cansa. se transforma numa espécie de exaustão. Grande cansaço. Um grande cansaço. Doutora Cristiana, o que você recomenda para essas pessoas que têm que direcionar a energia de Escorpião para Touro? Porque parece uma contradição. Você sai de um reino tão incrível que é Escorpião, da metamorfose ambulante, do Raul Seixas, para Escorpião, que é um signo pacado, limitado e intelectualmente... Touro. O que eu falei? Para Escorpião. Não, para Touro. Que é um signo de extrema limitação. É o signo mais limitado do zodíaco, Touro. Desculpa estar na sua presença, mas é pura verdade, né? Touro, normalmente, entre o berço
e o túmulo, o caminho evolutivo é praticamente nulo, não aprende quase nada, fica sempre no mesmo padrão. Como é que você vai conduzir uma pessoa de Escorpião, que é a mudança contínua, por um signo que representa a estagnação? Não é estranho isso? Não, Fala então. porque o touro, ele não é só tudo isso que você está falando. Defenda-se. Eu vou me defender. Ele é o signo que mais tem a chance de entrar em harmonia com a natureza, em harmonia com Deus. É um signo pacífico, ele conquista a paz interior. Então, o néctar do escorpião, para ele ir para touro, a hora que ele cansar de todo esse lamaçal, de ficar se debatendo e tudo isso, dessas crises de valores, ele vai ter sede dessa paz. Então, é como Cristo andando sobre as águas, naquela tempestade, que os discípulos falam para ele: Mestre, vem nos socorrer, estamos perecendo. Aí ele fala: Homens de pouca fé, e faz calar-se as tempestades, as águas, a ventania. E aí vem aquela paz, né? Então, às vezes é só nessa situação de extremo desespero, de grande cansaço, que a pessoa vai se render e buscar Deus. E aí, a hora que ela busca Deus, ela encontra essa paz interior, que é uma paz interior que, para o touro, é muito tranquilo. Você passa no pasto, vê os touros, tudo com aquele olhar paradão, tranquilo, entrando em harmonia ali com a natureza, não incomoda Por isso que ninguém. você é vegetariano. Não quer nada e não reclama de nada, tá ali na paz de Deus, entendeu? É essa paz que a cauda em escorpião, se der sorte, tiver a graça de ter essa sede dessa paz, ela pode um dia ir para o nódulo norte, para a cabeça em touro e conquistar. Porque no nódulo norte você tem o melhor do signo oposto. É isso que você tem que mirar, o melhor do signo oposto. Legal, Cris. Muito obrigado. Eu que agradeço. Oi, Maria Gabriela. Olá, Legal. Estamos juntos? juntos sempre. Legal. Estamos falando da cauda em Escorpião e você tem Lua e Júpiter em Escorpião, não tem a cauda. Mas como é que fica essa coisa? Você é uma candidata a ter cauda porque você tem a Lua. Como é que você lida ou como é que você faz para não ter esses resíduos emocionais de experiências turbulentas que perturbam as atuais relações amorosas? Então, se você não lidar bem com as suas emoções nessa encadernação, no próximo volume, na próxima encadernação, você pode nascer com a caudinha em Escorpião. Então, o que você recomenda? O que eu recomendo? Eu recomendo revisitar o passado sempre de maneira misericordiosa, porque a gente faz aquilo que a gente pode naquela hora, né? Então, por mais que você se arrependa de algo ou que você tenha sido vítima de algo, você olha para o passado e tenta fazer as pazes com ele, né? E vê realmente a divina essência naquelas relações que se passaram, tudo que foi trazido para você de maneira caridosa e misericordiosa. Então, de vez lembrar da parte ruim, lembra que o outro só oferece aquilo que ele pode. Se ele é mesquinho com você, ele talvez esteja na melhor possibilidade dele naquele momento. E é o melhor. Então, é realmente usar o óculos de Poliana nesse sentido. Muito bem, bonita a resposta. Então, os impulsos inconscientes ou subconscientes têm uma natureza autodestrutiva. Então, essa pessoa, de certa forma, ela, sem saber, conspira contra a felicidade dela. Sim. Esse eixo nodal pode tangenciar a miséria tanto afetiva quanto financeira. Então, e pode oscilar entre uma coisa e outra. Às vezes tem abundância material e desventura emocional, afetiva, amorosa e vice-versa. Vias de perversão, coação, sedução e degradação, palmilhadas no passado, assombram a alma com pesadelos e pavores. Então essa pessoa é assediada por todos os egregórios, todas as
deformações morais que ela gerou no passado. Então, os demônios do passado voltam e incomodam persistentemente com o espetinho quente, o bumbum dessa pessoa. Então, por isso que essa pessoa é inquieta, ela não, é uma desassossegada, porque está sempre sendo cutucada pelo destino. É isso mesmo. É isso mesmo, Gabi? Me parece que o signo de Escorpião, ou a cauda em Escorpião, melhor dizendo, ele convida a uma instabilidade muito grande. E é muito difícil lidar com tudo isso se a gente não tiver o apoio da astrologia ou de uma espiritualidade séria. As pessoas hoje, o que mais a gente vê? Os consultórios de psiquiatras lotados, né? Assim como a indústria farmacêutica produzindo sem folga os tarjas pretas aí para acalmar as pessoas, porque elas estão desse jeito que você descreveu. Inquietas, infelizes, transtornadas, incomodadas. Não existe essa paz de espírito, né? E você tenta acalmar isso tomando medicação. Lógico que muitas vezes essa medicação vai dar um hálito novo, um fôlego novo para essa pessoa. Mas se ela não atacar a causa, ela vai sempre remediar dessa maneira, né? Então, para quem tem a perspectiva da espiritualidade, da astrologia, e que tem essa possibilidade de elaborar esse passado, que se faça isso com o máximo de honestidade possível, porque não que você vai escapar desses incômodos, mas pelo menos você vai saber quem está te atacando, né? Conhecer o inimigo, né? Exato. Legal. O mais grave do nó do Sul em Escorpião é o escoamento de energia psíquica. É um esvaziamento contínuo. Então, aquela ideia de você fazer e, de repente, acontece algo que toda aquela construção é demolida. Então, essa pessoa constantemente é convidada a ir ou para a demolição ou para o desmanche. Caramba, hein, Gabi? Que triste, né? Você, com a Lua e Júpiter em Escorpião, às vezes passa algo parecido? Não. Assim, nunca fui nesse lugar. Mas eu sou sempre convidada a olhar para pessoas que passam por isso, de maneira muito íntima, dentro a própria da minha família, da minha casa, de perceber essa ideia de autodestruição rodando, né? Rodando esse software na pessoa. E a gente não tem muito o que fazer. Você tem que meio que observar, assistir e rezar por ela, se colocar na presença mesmo, né? Mas eu sou sempre convidada a olhar muito de perto para pessoas que namoram com essa autodestruição. Então, essa pessoa está recebendo a conta e tem que pagar às vezes à vista dos reveses do seu vampirismo ativo em vidas passadas. Então hoje ela passa por uma espécie de hemorragia financeira e emocional. Então, angustiantes tribulações ao percorrer vias coalhadas de armadilhas e salteadores. É a pessoa que tende, com o passar do tempo, a desconfiar de todo mundo. Só que ela não entende que a primeira pessoa que ela tem que, na verdade, desconfiar é dela mesma. Ela tem que avaliar quais são as suas verdadeiras intenções. Por quê? Como o subconsciente é muito ativo, ela raramente sabe qual é a verdadeira intenção. Olha que horror! Ela só vai poder perceber a verdadeira intenção quando ela olha o fato. E ao invés dela se vitimizar, pobre de mim, coitado, o que aconteceu comigo, por que meu dinheiro acabou, por que minha saúde acabou, ela saia desse local de vítima e começa a perceber onde que ela foi conivente com as forças destruidoras, e não só nessa existência, nas últimas existências, né? Então, tipo, muitas pessoas vivenciam as suas tragédias pessoais nessa vida, mas as sementes foram plantadas em outras encadernações.
E aí fica difícil, né? Porque você fala, fiz tudo direito, né? Fiz tudo certinho, por que que não dá certo? E o Anjo Bom falou isso numa aula aí, que vai ao ar aos domingos, né? Ele fala sobre essa construção das coisas num outro lugar e num outro mundo. E a gente não tem consciência disso, a gente só vai ter consciência disso com o fato plasmado na realidade. E aí é sair do lugar de vítima. Olhando para o meu tema natal e a possibilidade na próxima encarnação de como será meu tema natal, meu mapa astral, eu penso nas fortes inclinações que eu tenho agora, como você, como todo mundo. E eu tenho um trio curioso. Eu tenho Saturno em Escorpião, Lua em Capricórnio e Marte em Peixes. Eu tenho uma grande tendência a viver às custas dos outros. A Cris pode falar isso muito bem. Como é que eu posso evitar reencarnar com a cauda em Escorpião, Gabi? Você que é minha amiga, me aconselha. Eu acredito que a chance de você realmente, numa próxima existência, nascer com uma cauda em Escorpião é muito grande. Não porque você vive às custas dos outros, assim, sem perceber, é porque você faz isso percebendo. Não, é pior, então. É pior, né? É pior. Cadê o microfone? Tá aqui. O destino está me protegendo. Não vai gravar. Chega a ser pior porque tem essa condição. Mas tá tudo bem, né? Na próxima encarnação, provavelmente você vai ser sustento de muitas pessoas, né? E vai colaborar com a vida delas, vai dar suporte financeiro, emocional. Você vai ter que resolver, né? Esse buraquinho na alma. Daí tá tudo certo. Então tá bom. Conto com vocês, hein? Então, obstáculos para reter e desfrutar de conforto e quietude. Essa pessoa busca desesperadamente chegar em Touro para encontrar essa situação, mas o tempo todo tende a bater com a cara na parede. Tem um filme do Fatih Akin, grande cineasta, chamado Head On, que é Contra a Parede. E o protagonista desse filme, ele tem cauda em Escorpião. Ele é autodestrutivo, e quando ele tem a possibilidade de ter uma vida taurina, dá tudo errado. Então esse filme é didático para esse eixo cauda em Escorpião, cabeça em Touro. Head On. Fatih Akin. Então, essa alma é marcada por perdas, prejuízos, ressentimentos e feridas abertas. Então, esse é meu futuro, Gabi, caramba. Então, vive numa defensiva desconfiança de tudo e de todos. Apavorantes sensações de iminência de perder tudo. Gabi, que coisa, hein? É o desafio de acreditar no bem após tantos desapontamentos. No bem e no amor. A gente percebe que a ida para a cabeça nesse sentido é bem por meio da espiritualidade somente, né? Demonstrando aquilo que a Cris fala sobre ir para Touro, encontrar esse lugar de Touro que é pacífico, harmônico, confiante, estável, né? É só por meio do abrir a mão e nada disso me comove. Então, resumidamente, essa pessoa tende a ter uma mente povoada de assombrações, uma mente assombrada, uma fixação em imagens eróticas perturbadoras e taras exóticas. Meu Deus, eu vou ser tudo isso, hein, se eu bobear. Mas se você bobear, imagina que você ainda tem condição de puxar o seu destino nas próprias mãos, hein? Oba! Então é preciso precaver-se contra futuras deformações, tanto físicas quanto mentais. Eita, Lili. Porque se essa pessoa continuar reincidindo, o destino dela é esse. Já nascer com limitações dos veículos. Pode ser o corpo físico, corpo etérico, corpo de desejos. Quem tem a cauda em Escorpião, você concorda que já tem o corpo de desejos um pouco deformado? Sim, sim. Já é algo difícil de segurar. Às vezes a gente percebe
na história, né, quando a gente vê aquela época que tinha aqueles padres malucos que ficavam se batendo, eu não sei se ainda existe, mas O autoflagelo. o autoflagelo, e você vê aquela que a gente vê com grande horror, mas a gente não consegue perceber a parte espiritual do que eles estavam tentando fazer, né? A gente critica, fala, nossa, que coisa horrorosa, que feio, mas os demônios que eles estavam tentando aprisionar ou calar via a dor no corpo físico, ou os próprios hindus Faquiris. que se colocam dores profundas também no corpo físico para segurar o corpo de desejos, né? Então a gente julga porque a gente acha feio o que eles fazem, né? Mas a gente não tem ideia do que eles estavam tentando segurar fazendo isso. Na carta O Carro, que fala muito sobre o corpo de desejos e a inflamação do ego, a egolatria, o carro é puxado por 2 cavalos. Um deles é perverso, que representa a região inferior do mundo do desejo. Sim. É terrível quando você fica sequestrado por essa região inferior do mundo do desejo. Só tem demônio ali. Exatamente. Abruptas oscilações na gestão do poder. A pessoa sai da prepotência e cai na impotência constantemente. Quer fazer mais algum comentário, Maria Gabriela? Para mim tá ótimo sobre o assunto. Você está livre desses males? Não. Quem está no mundo de hoje livre disso seria uma prepotência. Mas você tem Vênus em Virgem, é bom você ser purinha, tá? Tá bom. Obrigado, Gabi. Olá, Ricardo Leme. Oi, Ozzy. Beleza pura? Maravilha. Ok. Estamos nesse eixo nodal complicado. Sair de Escorpião e caminhar em direção a Touro. Que maravilha. Que maravilha, né? Isso exige decisivo empenho para redimir os desvios e a reincidente imoralidade das vidas passadas, das vidas pretéritas. Então nós poderíamos recomendar uma tarefa essencial, uma tarefa magna: dissolver emoções empossadas e rançosas e desapegar-se de apelos desnecessários. Existe alguma técnica, alguma forma de você conseguir dissolver suas carências e seus apegos a coisas que, na verdade, só te fazem mal? Tem muita gente apegada a coisa que só detona com a vida dela e ela não larga o osso. O que a gente pode recomendar para uma pessoa que investe na autodestruição? Existem fórmulas, sim. Existem fórmulas e a tradição presenteou a gente com várias. E uma das fórmulas mais especiais para isso é uma fórmula mágica que está no Evangelho, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. E aí a gente vê a maravilha desse nódulo, desse eixo nodal. Por quê? Porque é o eixo a partir de onde você vai poder trabalhar uma relação que é extremamente complexa para a maioria de nós, que é a relação entre forma e conteúdo. Mas estando encarnados, a questão da nossa relação com a forma e o modo como nós equacionamos a vida tem muito relação com a cadeira aqui, que horas eu vou chegar, como que vai ser. Ou seja, a preocupação com a forma é excessiva nesse mundo, seja no aspecto temporal, seja no aspecto espacial. Mas esse eixo, o que ele está solicitando a essa pessoa? Que ela dissolva a forma para que o conteúdo maior aconteça. Geralmente, o conteúdo é muito maior do que a forma consegue assimilar. E esse é o eixo a partir de onde a pessoa vai poder se esmerar em dissolver a sua forma para que ela se expanda, para que um conteúdo maior possa acontecer. Então, buscando o reino de Deus e sua justiça, tudo se acrescenta. Aquilo que realmente é imprescindível e fundamental não vai faltar. Então você vê, a forma de não vivenciar essa desgraça da falta, do imponderável, da perda, está justamente nesse entregar-se. E curiosa e paradoxalmente, nessa entrega existe uma contraparte, existe uma nutrição, existe aquilo que exatamente se faz necessário.
O conteúdo se deposita na forma que se entrega para dissolver-se. Legal. Então, a sugestão para caminhar em direção à cabeça, o nó do norte em Touro, é desenvolver máxima atenção para decifrar os sutis sinais de alerta do subconsciente que aparecem na realidade, eles são projetados nas alamedas da vida. Então, essa capacidade da leitura dos detalhes, em que medida ela pode ajudar, Anjo Bom? Ela ajuda relativamente, porque essa leitura dos detalhes diz respeito ao discernimento mais apurado que existe. Mas o discernimento mais apurado para os homens, a sabedoria humana, ela se mostra como loucura aquilo que é sobre-humano. Então, se esse discernimento não for visto com leveza, se esse discernimento for visto com rigor, surge uma impossibilidade a que o mistério se manifeste. Então, essa fineza dos detalhes é importante estar atento, mas atento de uma forma despretensiosa. É como estar concentrado, mas sem esforço. A carta número 1, o arcano número 1. O mago. Concentrar-se sem esforço. Toda tentativa de se apropriar de um sistema de valor que não te pertence, se apropriar de uma estrutura que é do outro e que você quer valer para si, ela se torna uma armadilha. Então veja, você é o seu principal inimigo. Esse é um eixo em que a dinâmica de autossabotagem precisa ser visitada. E até que ponto que não é você que está fazendo com que tudo dê errado, e não um princípio divino que quer te punir por uma desgraça. É um eixo onde você pode ser o seu maior inimigo. Então é preciso saber encaminhar a pulsante energia criadora erótica para não explodir a panela de pressão. E aí que é muito delicado. Então, a cauda em Escorpião não é para reprimir os desejos nem as emoções. Né? É para, como diria Freud, canalizar de uma forma nobre, artística, superior, até sublimar essa energia no sentido de ir para o céu, transformar em algo excelso. É por aí, Anjo Bom? Isso. E agora você trouxe uma imagem importante. Porque a cauda nos signos é um indicador verticalizante. E, de maneira especial, a cauda em Escorpião e o nó do norte em Touro é a principal rota direta, sem atalho, para o reino do céu. É abrir mão completamente daquilo que está na terra e se tornar essa coluna mestra para que o reino do céu aconteça. A horizontalização dessa cauda, que acontece quando você localiza ela nas casas, que é o problema sério do apego e onde você eventualmente pode correr o risco de vampirizar a estrutura alheia e especificamente quando está na casa 8, a cauda escorpião, e na cauda 1, especificamente nesse caso, a vampirização dos valores alheios, inclusive os valores e bens materiais. Então veja, em todos os aspectos existe o convite aí ao desapego. Mas como desapegar um eixo tão fixo como você frisou bem ainda há pouco? Só a disponibilidade para uma experiência de natureza transcendente, sobre-humana, divina, espiritual, pode auxiliar a pessoa a ganhar um sentido dentro daquilo que eventualmente é sem solução. É um abrir mão, é um entregar-se. Eu vejo que nesse mundo contaminado pela ideia de lucro, contaminado pelo ideal capitalista, as pessoas que buscam a espiritualidade também com a ideia de auferir lucros. Isso. Elas querem ganhar algum tipo de terreno celeste. Isso. A alfaville celeste. Por isso houve essa transmutação na famosa máxima, né, humana de tempo é dinheiro, ter se transformado em templo é dinheiro. E algumas pessoas perceberam isso com muita rapidez e colocaram em prática já. Sim.
Tanto é que tem aquela revista, né? Igrejas e Negócios, né? Isso mesmo. Possuir ou não possuir, né, Anjo Bom? Essa é a questão. Isso. É a releitura do Hamlet com eixo nodal em Escorpião-Touro. Isso é. O Roden faz uma colocação quando ele fala sobre essa tensão de possuir ou não possuir, quando ele fala do Cristo, né? Que é o ser que não era possuído e podia possuir. Que muitas pessoas, elas são possuídas, inclusive pelo que elas não têm. Você imagina ser possuído pelo que você não tem? Sim. É uma ideia de uma ambição ou de não perceber aquilo que já acontece à sua volta e você passa a ser possuído por uma ilusão, por um... Toda vez que eu vejo uma BMW X5, X7, eu sou possuído por uma coisa que eu não possuo. Imediatamente. Pronto. Essa possessão mobiliza a nossa vitalidade, não só a vitalidade biológica, mas mobiliza a nossa vitalidade intencional. Quando a nossa vontade vaza para esse tipo de circunstância, todos os fatores, todas as outras áreas da nossa vida entram num estado de anemia de realização. E depois a gente não entende por que não tem forças para. Mas a Cris já me prometeu que vai comprar uma X5. Mas é covardia. Então, possuir ou não ser possuído, eis a questão. Aprender a soltar e confiar na gestão Isso. divina. Maravilhoso. Que belo. Isso. Essa é a solução do eixo. É a solução, né? Bom, se a gente já encontrou a solução, não precisamos falar mais nada. Vamos embora. Vamos pra Obrigado, Anjo Bom. Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, maravilha. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, meninas, pela participação e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.